Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é a estreia de um novo quadro aqui no Canal Inteligente, no YouTube, que é o quadro Como Fazer. A internet está cheia de modelos prontos de redação, mas eles não te ensinam o como colocar essa informação devidamente no texto. Então na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente citação, então eu vou falar a diferença entre citação direta e citação indireta. Eu vou trazer 6 citações muito conhecidas da área de educação e vou te ensinar a trabalhá-las no texto, mas o objetivo desse vídeo também é fazer com que vocês nunca mais confundam os autores, porque tá separadinho quem é de quem, e você pode escolher a sua favorita para trabalhar quando você for falar sobre educação. Quem quiser todo o material dessa aula no formato de PDF, vai pro Canal Inteligente no Telegram, porque ele vai estar disponível lá. Mas a parte legal é que como é, né, modo de fazer, professora, né? Como fazer? No finalzinho da aula, eu vou ensinar como colocar essa informação no texto. Eu vou pegar uma das citações e vou mostrar como é que eu agrego ela no texto de forma direta e de forma indireta. Além disso, eu vou dar o exemplo de contextualização. Então, é um processo completo de criação e eu não quero que vocês percam. Já vai dar um like no vídeo, porque deu um trabalhão, tá? Selecionar todo esse conteúdo e criar de forma que vocês percebam como acontece o processo de criação. Dá like no vídeo, ao final compartilha comigo, porque a professora fica feliz. Quanto mais views, quanto mais likes, mais a gente produz conteúdo top. Combinado? Vamos lá, vou fazer a leitura das citações. Na sequência, eu vou começar a explicar a questão de citação direta e indireta e vamos dar seguimento até o processo de contextualização. A primeira citação é do Aristóteles, que é um filósofo grego, e diz: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Bastante conhecida, mas o que acontece muito é que vocês confundem os autores. O que vocês entendem quando o Aristóteles fala sobre raízes amargas, mas frutos doces? O processo, né, educacional é difícil, mas os resultados são bons. Número 2. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. É do Pitágoras. Mostra a importância da educação quando se pensa em futuros, as crianças que tornarão homens, ou seja, pessoas adultas, não seja necessário puni-las, porque elas foram bem educadas. Então valorize o processo educacional como um meio para a formação do bom cidadão. Número 3. Carlos Drummond de Andrade. A educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Fala sobre quando o homem não tá aceitando, vai contra até o que eu já falei até agora. Aqui ele fala que o homem nem sempre ele tá aberto para receber essa educação, por mais que ela seja muito boa. Número 4. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, que é o ganhador de um prêmio Nobel da Paz. Número 5. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant, que é um filósofo alemão. E o que a gente entende da frase do Kant? Quando ele diz, é aquilo que a educação faz dele, se a educação for boa, ele vai ser um homem bom. Se a educação for ruim, ele não vai ser um homem tão bom. E a nossa última de hoje, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire, educador, pedagogo e filósofo brasileiro. E aí a gente percebe que a educação sozinha, ela não transforma a sociedade, mas ela é um princípio, ela é uma arma importante para essa mudança social. E aí o que a gente percebe dessas 6 citações que eu selecionei? Muitas são conhecidas, mas o objetivo também é fazer vocês não confundirem mais de quem é o quê, porque eu já vi aluno dizendo que a frase era do Aristóteles, mas era do Kant, depois era do Paulo Freire, mas na verdade era do Mandela. Então vamos aprender aqui cada uma de acordo com o seu próprio autor. Informações importantes. Primeira, usar Paulo Freire na redação não é um problema, a gente nunca tá julgando, a não ser que seja informação inverídica, um autor que nunca existiu. Fora isso, a informação é completamente válida, porque o que é importante nesse processo? Você trazer a citação clara, e ela pode ser direta ou indireta, vou explicar isso na sequência, e ao mesmo tempo é importante você perceber que você precisa entender o que o autor está dizendo, seja para colocar ela direta ou indiretamente no texto, porque isso vai te ajudar no processo de contextualização. Então se você não sabe o que o autor está dizendo, como é que você vai contextualizar? Ah, eu tô falando de educação, então vou botar essa citação aqui. Não, não é só isso. Como é que essa citação te ajuda a expressar as ideias que você quer expressar no texto? Te ajuda a desenvolver essa questão que você está discutindo. É isso que você tem que levar em consideração. Agora vamos entender citação direta e citação indireta. Citação direta é quando você coloca exatamente como o autor falou. E como toda a citação, a gente coloca ela entre aspas. Hashtag, presta atenção. Se você está colocando a citação exatamente como o autor falou, entre aspas, certo? E tem que dar referência. Segundo Paulo Freire,
segundo Immanuel Kant, segundo Nelson Mandela. Tem que dar referência. E ela indireta, já pensa, direta é exatamente como ele falou. E indireta, sabe aquela pessoa que fica enrolando? Pronto. Só que não é esse caso na redação. Mas é quando você diz com as suas palavras, diz indiretamente o que ele quis dizer. Você faz uma paráfrase do que ele disse, que é exatamente colocar com as suas palavras. A citação indireta, ela vem a partir do entendimento. Então, se você não entende o que ele quis dizer, perceberam que durante a leitura eu fiz comentários? Eu poderia tirar a citação exatamente como foi dita pelo Aristóteles, pelo Platão, pelo Paulo Freire e colocar com as minhas palavras. Por isso que eu falei da importância da gente entender o que ele tá querendo dizer. Agora, deixa eu dar um exemplo pra vocês, porque isso faz realmente toda a diferença, né, na hora da abordagem. E principalmente, em quais temáticas vocês podem utilizar essas citações. Não é apenas temáticas relacionadas à educação. Então, a educação relacionada aos surdos, a educação da pessoa autista. Não. Se dentro do meu texto existe uma abordagem que eu coloco a responsabilidade na escola, que eu digo que a educação é um fator primordial para aquela mudança social, eu posso trazer uma citação sobre educação. Por quê? O questionamento que eu trouxe no meu texto é sobre educação. Não necessariamente precisa ser só a temática. A temática é educação, ou seja, o tema é educação, eu só posso usar nesses casos. Não. Se a minha abordagem pede uma argumentação sobre educação, porque eu coloquei a escola como responsável, ou os pais, ou a sociedade como responsável, eu posso citar esse aspecto educacional como uma ferramenta de mudança, tá? Então, nessas situações, eu posso utilizar a citação para a educação. E aí, na sequência, eu vou mostrar pra vocês, eu escolhi uma das citações e vou mostrar pra vocês ela na forma direta e ela na forma indireta. Vou projetar na tela. Vejam só, eu escolhi a citação: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, que é a citação do Nelson Mandela. É exatamente a forma como ele falou, tá? Uma citação direta aí. Ela é indireta, como eu falei, com as minhas palavras. O que eu entendi do que ele falou que eu posso colocar no meu texto. Essa, inclusive, é uma excelente saída para você que tem dificuldade de guardar as informações, tá? Fazer a decoreba. Inclusive, eu acho muito mais fácil citações indiretas, porque eu entendo, então eu consigo reproduzir, do que as diretas. Mas aí vai do seu gosto. Você pode utilizar qualquer uma das duas, que não faz diferença da nota, desde que esteja correta. A citação indireta fica: a educação é uma importante ferramenta para mudar a sociedade ou para mudar o comportamento social. Percebam que eu tô interpretando, né, e trazendo o que ele falou de uma outra forma. Um outro exemplo é: a educação é uma forte arma ou é uma forte possibilidade para mudar o mundo ou para mudar as pessoas. Porque quando ele fala de mudar o mundo, a gente está falando das pessoas, porque o mundo literalmente não dá para ser moldado, gente. Não é massinha de modelar o planeta Terra, não. Quando a gente fala mudar o mundo, é mudar as pessoas, mudar a sociedade, mudar o comportamento. Então percebam que a citação indireta é a mesma coisa, só que com outras palavras. Digam para mim aqui embaixo se é mais fácil para vocês a citação direta ou a citação indireta. Um lembrete: a citação indireta ela só é válida de fato quando você consegue reproduzir devidamente o que o autor falou. Para isso, você precisa entender bem o que ele quis dizer. E aí eu trouxe alguns exemplos de conectores para vocês apresentarem essa citação no texto. Vejam só, a gente tem conector para a apresentação do autor. Então, de acordo com Nelson Mandela, segundo Nelson Mandela, trazer referências sobre esses autores também é importante. Filósofo brasileiro, ganhador do Nobel da Paz, ou líder africano, enfim, você pode trazer referências sobre essas pessoas. Quanto mais referências, melhor, mais fortalece o teu processo argumentativo. E conectores para contextualização. E aí a gente tem, prestem atenção, primeiro eu apresento a citação, depois eu preciso contextualizar. Eu vou mostrar o processo de contextualização. Aí lá vai. Em outras palavras, ou seja, quer dizer, nesse contexto. Um dos que vocês mais utilizam é nesse contexto, nesse viés, desse modo, e aí você contextualiza. Vamos agora para o exemplo na prática. Feliz de quem chegou até aqui nesse vídeo. Eu vou sugerir dois exemplos, duas formas diferentes. Uma é com uma citação direta e a outra é com a citação indireta, para vocês perceberem como é que funciona na colocação do texto. Primeiro exemplo, com os conectivos sugeridos por
mim nessa aula e a citação direta, ou seja, exatamente como Mandela falou. De acordo com Nelson Mandela, ganhador do Nobel da Paz, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Coloquei entre aspas porque é exatamente como ele disse. Ponto, porque eu terminei a oração. Na sequência eu vou contextualizar. Nesse contexto, é possível entender que o conhecimento é um caminho para que seja possível transformar o preconceito em tolerância. Pensando numa temática relacionada a preconceito, o que pode ser desigualdade social, você vai, dependendo realmente da temática sugerida, que eu escolhi a temática preconceito, e aí de qualquer tipo, e aí eu falei de tolerância. Então percebam o processo de contextualização. É possível entender que o conhecimento que vem por meio da educação, certo? Então o conhecimento é um caminho para que seja possível transformar o preconceito em tolerância. Então eu falo que a educação vai trazer conhecimento e assim a sociedade vai conseguir mudar. Isso é porque eu tô relacionando, né, usando palavras-chave da temática, que no caso seria caminhos, poderia ser caminhos para combater o preconceito no Brasil. Então eu tô utilizando caminho e preconceito para mostrar a conexão da temática com a frase do Mandela. Exemplo número 2, e aí é mais ou menos como eu colocaria, digamos que é um modelo um pouco mais avançado, porque eu não uso os conectivos tão comuns, mas eu quero que vocês percebam que é possível escrever assim também. Consoante Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, a educação é uma importante ferramenta para mudar a sociedade. Então perceba que tá uma citação indireta. Uma importante ferramenta para mudar a sociedade. Entende-se desse modo, ou seja, baseado nas palavras dele, que o conhecimento é um mecanismo para que seja possível transformar o preconceito em tolerância. Então eu já não uso mais caminho. Eu tento usar um sinônimo para isso, porque eu já quero provar para o corretor que eu tenho um vocabulário mais vasto, mais amplo. Então eu substituí a palavra caminho pela palavra tolerância e os meus conectores também são diferentes. Deem pausa, façam a leitura e percebam que esse processo de criação, ele só acontece, ele só flui porque eu entendi o que ele quis dizer e eu consegui associar muito bem a temática. Querem utilizar a citação na redação? Comecem a criar um caderninho de citações e de alusões e de referências que vocês mais gostam de utilizar, que vocês guardaram, que é importante, que você acha que dá para adaptar para vários temas, para que durante esse processo de contextualização, de relembrar, você consiga, porque são conteúdos que são favoritos para vocês, entenderam? Gostaram da aula? Merece like? Merece compartilhamento? Quanto mais like e quanto mais compartilhamento, porque eu sei quando vocês compartilham, mais feliz eu fico e mais conteúdo assim eu vou produzir. Então eu quero recorde de like nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Eu quero comentários aqui embaixo de qual é a sua citação favorita. Professora, não é sobre educação não, é outra. Coloca aqui embaixo, eu quero saber, até para vocês compartilharem informações com os colegas. Se tem alguma dúvida também deixa nos comentários. Até a próxima aula.